Brincadeira de boi tem no Brasil inteiro. Brincadeira com o boi, né? Ou brincadeira de boi, ou boi vivo, ou boi boneco. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Tanto que a gente não consegue nem dizer de onde vem essa brincadeira, porque ela está em todos os lugares. Claro, com diferentes formatos, né? Aqui no Maranhão ela é muito especial porque ela reúne um grande contingente de pessoas, né? Então, realmente todo o estado está muito mobilizado, todas as pessoas, toda a população está muito mobilizada para brincadeira, para essa brincadeira de boi, que aqui é uma brincadeira junina, né? Se faz o boi em louvor a São João, né? Então, diz a lenda que São João tinha um boizinho que ele gostava muito, né? Tem uma lenda que envolve o boi e as pessoas fazem um boi todo ano, cada vez mais bonito, para agradar então São João, para oferecer esse boi para São João, né? Então ele no dia 20, logo depois da quaresma, eles começam a preparar esse boi, bordar, fazer o couro novo, ensaiar, preparar os festejos, para então no dia 24 de junho, dia de São João, fazer o batizado do boi. Dar um nome para ele, batizar e oferecer para o santo. A ordem de São João, mas no Brasil se batizou. A ordem de São João, mas no Brasil se batizou. Salve os padrinhos que atuam, porque Jesus abençoou. Salve os padrinhos e minha turma, porque Jesus abençoou. A ordem de São João, mas no Brasil se batizou. A ordem de São João, mas no Brasil se batizou. Salve os padrinhos e minha turma, porque Jesus abençoou. Salve os padrinhos e minha turma, porque Jesus abençoou. E aí o boi brinca durante todos os festejos juninos, né, o dia 30, o São Pedro, o São Marçal, que a gente viu, e depois eles começam a fazer a morte desse boi. Esse boi vai morrer então, né, porque não é um boi dos homens, é um boi do santo. Então ele tem que voltar para o santo. E aí eles fazem essa morte entre julho, agosto e novembro, e aí acaba a brincadeira. Aí no final do ano você não tem mais, e você volta no ano seguinte a fazer o boi de novo na quaresma, né? Tem a história, tem a narrativa, o teatro do Bumba Meu Boi, que é a história da Catirina também, né? A Catirina, que era casada com um vaqueiro, ficou grávida e tinha o desejo de comer a língua de um boi. Mas ela não queria qualquer boi, ela queria aquele boi, o boi mais bonito do patrão. Então aquele boi que dançava, aquele boi que brilhava, o boi especial. Então tem aí toda a trama, que é o teatro narrativo mesmo, né? Que aí é da onde surgem os personagens, é desse teatro narrativo, que brincam então os festejos todos. Esse teatro narrativo, ele apresenta um pano de fundo, que são vários personagens, né? Então você tem a própria Catirina, você tem o pai Francisco, você tem os vaqueiros, você tem as índias, você tem o próprio amo de boi, né? Que é o dono da fazenda sempre na brincadeira. No teatro narrativo é o dono da brincadeira. O meu vaqueiro correu, oi o ro, boi gemei. Foi aí que eu conheci que era o meu. Oi o ro, que até o meu vaqueiro correu. Oi o ro, boi gemei. Numa situação mais ampliada da comunidade ali onde o boi está inscrito, ele é o amo, né? Ele é o diretor, vamos dizer assim, da brincadeira toda, né? Ele coordena, ele é o cantador, ele é o organizador, né? Ele tem um maracá, e esse maracá é que dá o ritmo, né? O início das toadas, o fim das toadas, ele canta também bastante, né? E ele é a liderança comunitária também, né? Então é um personagem estendido, digamos assim, né? Porque
Ao mesmo tempo que ele é só o dono do boi, ele é dono de todo o batalhão. E ele é uma figura institucional, né? O mestre da brincadeira, né? Ele é o grande educador, então, das relações, das manifestações populares. O arquétipo dele seria o de pai, de juiz, de sacerdote, né? Ele acumula todas essas funções. O mestre, né? O cantador, o amo. Né? O aprendizado dentro da brincadeira, ele se dá de uma maneira muito bonita, porque ele é muito solto dentro dessa estrutura. Quer dizer, então, as crianças, elas começam a participar desde muito novas, desde bebês, desde sempre, elas são incorporadas à brincadeira, né? Não há uma separação, né? Não há uma situação, a criança não pode. Claro, a não ser aquelas festas que são a noite inteira, madrugada dentro, eles não levam as crianças, mas em todas as outras atividades, as crianças estão circulando livremente. Na cozinha, no barracão da costura, durante os ensaios, né? E elas podem escolher personagens, podem experimentar personagens, podem experimentar instrumentos, né? Elas têm bastante liberdade, então, de ser ali, né? No tempo delas. Né? Acho que isso é bem importante também. Quer dizer, não tem pressa, não tem... Veja, a gente pensa, o que seria uma escola de Bumba Meu Boi, né? Então, as crianças todas aprenderiam a tocar todos os instrumentos, a dançar todos os passos. A gente não pode dizer que é uma escola, é um outro tipo de aprendizado, é um aprendizado mais vivencial mesmo, né? Com bastante liberdade e cada um com seu tempo. Quer participar, participa, não quer participar, não participa. E assim vai se dando. A nível imaginário, o aprendizado, né? A nível imaginário, o que vai acontecendo? Ela é como no brincar, né? Ela vai, na hora que as crianças se juntam para brincar de casinha, por exemplo, elas não estão brincando da mesma coisa, elas estão brincando juntas, mas fazendo coisas diferentes. E o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo o que elas precisam fazer para se desenvolver cognitivamente, corporalmente, né? Elas estão buscando o aprendizado, aquele que é interno, né? Elas estão buscando esse alinhamento, o alinhamento do vir a ser, do meu papel no mundo. Né? Então, aquele menino muito danado, invariavelmente na brincadeira de casinha, ele vai ser o pai. A menina que é mais meiga vai ser a mãe, cuidar das bonecas. A mais meiga ainda vai ser a filhinha. O pequenininho vai ser o filhinho, né? Eles estão entrando dentro desses papéis de acordo com as suas necessidades mais profundas, né? E no boi também é assim. Então, elas vão buscando os papéis de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas potencialidades, né? A potencialidade da criança, das pessoas, ela é muito intuitiva. É um sentido, né? Eu acho que eu tenho que ir por aqui. Né? Você não tem muita certeza, mas você vai experimentar e você vai viver. E o mestre, ele tem esse saber, né, de deixar acontecer, ele tem essa confiança, né, de não ter pressa, né, de não impor. Né? Então, ele tem esse papel de deixar acontecer no seu tempo. Dá umas dicas também, né? Experimenta isso aqui. Né? Borda o meu chapéu. Né? Ele vê que a pessoa tem o dom da costura, borda o meu chapéu. Nossa, bordar o chapéu do mestre, né? E a pessoa vai lá, borda, pronto, daqui a pouco vai ver, é a bordadeira do grupo, é a madrinha do grupo, né? A gente tem relatos muito bonitos de como nasce então esse personagem, né? É bonito porque todo mundo tem lugar dentro da brincadeira do Bumba Meu Boi. Isso eu aprendi olhando a brincadeira com o passar dos tempos, né? Ela não é uma apresentação de palco, simplesmente. Se fosse, talvez você não conseguisse. Né? Todo mundo tivesse que ser mais uniforme, o modelo, o padrão. Não.
né? Então você tem idoso, você tem criança, você tem magro, você tem gordo, né? Você tem de tudo dentro da brincadeira. Todo mundo tem um encontro aí, e o mestre tem confiança nesse encontro, né? Às vezes chega uma pessoa, a pessoa não sabe dançar, não sabe tocar, não sabe cantar, a gente fala, pô, e aí? O mestre fala, não, deixa, né? E o encontro vai acontecer, então vai ter um personagem que é para ela, né? Não fica falando o tempo inteiro. E não está muito preocupado com o conteúdo, né? Ele acha que, por exemplo, é uma fala dele inclusive, né? Ele acha que aprender a tocar, aprender a dançar, e mesmo esse encontro com o personagem é consequência de um processo. De um processo de você entrar dentro da brincadeira, de você viver e experimentar ela. Veja, no nosso sistema de aprendizagem, a gente faria o contrário, né? A gente primeiro chega com a informação, chega com o conteúdo, para depois tentar alcançar a experiência. O processo das manifestações populares é o inverso, né? Você chega com a experiência e o conteúdo, a instrumentalização é uma consequência desse processo. Isso é um saber ancestral, não é de hoje, né? E os mestres carregam isso, os mestres do saber popular, eles trazem isso, né? E para isso não precisa de academia, né? Precisa de vida mesmo, de escola de vida. Tanto o Chão tem uma fala muito bonita, você pergunta como você ensina? E ele diz, eu não ensino, eu faço junto, né? Então a essência está nesse compartilhar, nesse fazer coletivo. Não é o primeiro mestre que fala isso, eu já ouvi outros mestres falando isso. Não, eu faço junto, eu não ensino nada. Como, né? Como não ensina nada? Formou milhares de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e diz que não ensina, né? Então, o que é a visão desse ensinar? O papel do mestre, então, é ele puxar, né, a potencialidade da pessoa, né? É deixar isso se desenvolver. Ele não quer uniformizar, ele quer o melhor, né? Ele vai tentar identificar o melhor junto com a pessoa, é um trabalho um pouco conjunto, né? Como é que a pessoa entra na brincadeira? Bom, ou ela está ali desde criança, desde sempre, com liberdade, né? Com liberdade mesmo, de estar e de não estar. A não obrigatoriedade ela é muito positiva por conta disso, porque na busca de ser quem você é, não há obrigatoriedade, né? Mas há um compromisso, e o compromisso com ninguém mais do que você. Né? Outras pessoas se encantam, né? Ai, nossa, como isso é bonito! Eu lembro a primeira vez que eu vi uma brincadeira de boi. Falei, nossa, que isso? Eu quero brincar um pouco junto com essas pessoas, né? Tudo brilhava, sabe? Era uma coisa muito bonita, aquela música, aquele som ancestral, né? Aquilo entrava dentro de mim, né? Assim, então, você tem uma outra possibilidade, que é, se você não é hereditário da brincadeira, né, como costumam ser as pessoas daqui do Maranhão, é o do encantamento. Primeiro o desejo. A brincadeira começa aí, o brincar começa aí, no desejo, né? Você diz muito isso. Não no ato em si, mas já lá atrás, já nesse encantamento, você já está numa busca. O teu corpo está buscando alguma coisa, o teu corpo reconhece. O nosso corpo tem um universo adormecido dentro dele, já dizia Rubem Alves, né? E ele desperta diante de algumas imagens. Porque é uma comunidade, você não está fora, não é um grupo simplesmente, não é uma performance, né? Não é um grupo de apresentação, é uma comunidade. Onde todo mundo cuida de você, cuidam dos seus filhos, e você tem compromissos também, né? Então você vai entrando nessa comunidade brincante, que é uma comunidade que se estabelece só por meio da brincadeira, só por meio do jogo, né?
jogamos, produzimos essas imagens. Isso é tão forte, tão importante na nossa vida que a gente está dentro então desse contexto maior. A festa é um trabalho, né? Como brincar, né? A gente pensa que festa é uma alegria, uma bagunça, é também, né? É uma alegria. Estar junto, brincar é uma alegria muito grande, mas é sobretudo um compromisso com você mesmo, de desenvolver aquilo, de fazer o teu personagem, de atravessar a noite. Você se propõe, você fala, não, hoje eu vou dançar a noite inteira, né? É muito forte, é diferente de você dançar meia hora, é diferente de você dançar 1 hora, é diferente de você fazer uma apresentação. Então, é muito profundo e não pode ser feito rapidamente. Veja, porque é uma coisa que ela não acontece, ela acontece com o tempo, né? As manifestações populares com as festas, o ano vai em círculo, porque todo ano eu estou aqui, todo ano eu estou matando boi. Todo ano, todo ano. Então eu volto para o mesmo ponto. É um ritmo mais orgânico, né? Isso para a criança também é muito importante, né? É uma continuidade, é um ritmo. Está muito alinhado com a natureza, o ciclo, né? Então a brincadeira ela traz isso. Todo mundo tem o seu lugar, todo mundo pode ser protagonista e de uma maneira mais profunda, ela está encaminhando a pessoa via imagem, via exercício imagético, a esse encontro com a sua potencialidade máxima. Vim ao mundo fazer o quê, né? Porque o boi, ele desperta isso. Não é à toa que você tem ele em todas as culturas, né? Ele é um animal paradigmático na relação humana, né? Ele está com o homem desde o início dos tempos. E ele pode ser amansado, mas não totalmente, né? Ele tem chifre. As crianças costumam ter medo do boi, muito. Ainda que ele seja manso, ainda que ele seja todo brilhante, colorido, ainda que ele dance, ainda que ele seja meigo, mimoso, né? Elas têm medo, porque na hora que elas olham, elas veem os chifres. Os chifres são sempre de verdade, não à toa, né? É a natureza do bicho que está ali ainda, por mais domesticado que ele seja, né? E a morte do boi, né? Você fazer aquele boi, lá desde a quaresma, cuidar dele, né? Aqui, né, no Maranhão em especial, uma relação muito carinhosa com esse boi, muito especial. Você bordar aquele couro, você construir aquele bicho, você colocar ele para dançar, você dá um nome para ele. Todo mundo se apaixona por aquele bicho, né? E na hora que ele está lá dançando, que está todo mundo bem, que esse jogo está acontecendo, a morte. Vamos matar o boi, né? Então, o que é matar esse boi também, né? É isso, não tem jeito, tudo tem que morrer, tudo tem um tempo. É o reconhecimento e a aceitação disso. E as festas da morte, normalmente elas são mais cedo, né? As do batizado, como é de São João, elas costumam atravessar a noite nesse esforço. A morte, o esforço é outro, é da aceitação, né? Então, a criança tem a oportunidade de vivenciar aspectos doloridos da vida, que é a morte. E contra ela nada se pode fazer. É uma morte de sacrifício, uma morte com hora marcada, né? O boi, enfim. Mas não é menos triste por causa disso, né? Não é menos pesarosa. Temos todos que morrer, né? Em alguns ciclos. E graças a Deus, estando vivo com possibilidade de renascimento, né?